Agora a gente vai dar uma passada muito rápida nos filtros, né? Eu estou falando aqui filtro UVA, filtro UVB, filtro mineral, filtro orgânico. Vamos passar pelos filtros que fazem parte hoje do portfólio da SM. Então, a gente tem o Parsol 340, que é um filtro muito utilizado, é um filtro UVB, que tem uma intensidade média de absorção na região do UVB. A gente tem o Parsol MCX, que também é um filtro UVB, super utilizado em proteção solar e que tem uma intensidade de absorção bem intensa na região do UVB. A gente tem o Parsol HMS, que é o homossalato, também é um filtro UVB, e o Parsol EHS, que é o etilexil salicilate, que também é um filtro UVB. Esses dois eu brinco que eles são primos, que eles têm uma estrutura muito próxima, os dois são UVBs e têm uma intensidade baixa ali de absorção na região do UV. Porém, eles são muito, muito importantes, interessantes, porque eles são ótimos solubilizantes de filtros cristalinos. A gente tem o Parsol HS, que é um filtro hidrossolúvel que a gente vai ver mais para frente. A gente pode ver que ele tem uma intensidade de absorção muito alta aqui, na região do UVB, e ele é muito interessante porque ele vai ficar na fase aquosa, então ele vai aumentar muito o FPS sem prejudicar o sensorial. E a gente tem também o Parsol SLX, que é um filtro que tem uma estrutura bem diferente, porque os grupos cromóforos que são responsáveis por absorção da radiação UV estão ligados a uma cadeia de silicone. E isso faz com que esse filtro traga um sensorial surpreendente para os protetores solares. E, como filtro UVA, aqui a gente tem o Parsol 1789, que é o filtro UVA mais utilizado no mercado, no mundo inteiro. E a gente pode ver a curva de absorção dele aqui. E o que eu vou fazer agora é mostrar para vocês um vídeo do Parsol 1789, em vez de ficar falando aqui, até para vocês descansarem um pouco da apresentação direta. Eu vou passar um vídeo, que é um vídeo que a gente está lançando agora, para uma promoção que a gente está fazendo desse filtro, e que vai trazer nesse vídeo quais são os benefícios do Parsol 1789. Pode rodar o vídeo 5, por favor? Vamos falar sobre a avobenzona? Aqui na DCM, esse filtro V é chamado de Parsol 1789 e é um filtro muito utilizado em protetores solares e em produtos faciais com FPS. Meu nome é Juliana Flor, eu sou gerente técnica da DCM e trabalho há mais de 15 anos com desenvolvimento de protetores solares. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês 5 motivos que fazem do Parsol 1789 o melhor filtro VA do mercado. O primeiro motivo é que o Parsol 1789 é o filtro mais consolidado e confiável do mercado, além de ser o mais utilizado em todo o mundo. Outra grande vantagem do Parsol 1789 é que ele é o filtro VA com melhor custo-benefício. Além de ser mais barato, ele pode ser utilizado em menores concentrações nas formulações. Este filtro tem muita fama no mercado devido à alta intensidade de absorção na região do VA. Como podemos ver no gráfico, a banda de absorção da avobenzona tem uma maior intensidade quando comparado aos outros filtros UVA do mercado. Ao contrário do que muitos formuladores pensam, a avobenzona é um filtro facilmente fotoestabilizável, sendo muito simples formular com ele. O quinto motivo é muito importante quando pensamos no uso do protetor solar. O Parsol 1789 não mancha a roupa de rosa ao sair da piscina, pois ele não irá reagir com cloro. Você conhecia todas essas vantagens no uso do Parsol 1789? Caso tenha alguma dúvida, procure nossos distribuidores ou os nossos representantes comerciais. Bom, eu falei para vocês que eu ia passar um vídeo para vocês descansarem um pouco, mas eu não falei que o vídeo era comigo também, né? Então, vocês descansaram da apresentação, mas não de mim. Bom, como vocês puderam ver no vídeo, o Parsol 1789, ele é o filtro VA mais utilizado no mundo inteiro. Por quê? Porque ele é o filtro que tem a maior intensidade de absorção na região do VA e é um filtro que tem o maior custo-benefício. Por ter essa maior intensidade de absorção na região do VA, ele pode ser utilizado numa menor concentração. E ele é o filtro UVA mais barato do mercado.
Tá? Então, não tem o porquê não usar o Parsol 1789. E muita gente fala, mas o Parsol 789 precisa de um outro filtro para estabilizar ele. Precisa, mas é muito tranquilo fazer esse processo. Né? Esse processo pode ser feito com o octocrileno, que é o nosso Parsol 340, ou com um outro filtro, que é o DMMT, que também faz muito bem essa fotoestabilização. E aí vem uma super novidade para vocês, que eu vou dar aqui em primeira mão, que é o lançamento de um filtro novo para o portfólio da DSM, que é o Parsol EHT. Tá? O Parsol EHT é a etilhexiltriazona. Tá? É um filtro UVB que tem uma intensidade de absorção muito alta na região do UVB. Tá? Então, por que a DSM trouxe, né, esse filtro, esse novo filtro para fazer parte do nosso portfólio? E por que a gente tem que usar esse novo filtro? Porque ele possui uma maior absorção na região do UV, como eu já disse. Ele é um filtro totalmente fotoestável, não tem problema nenhum de fotoinstabilidade, mesmo quando associado ao Parsol 1789. Ele tem uma ótima compatibilidade com qualquer outro tipo de filtro. Ele pode ser utilizado com todos os outros filtros do nosso portfólio. Ele tem um perfil ecológico muito atraente. Né? A gente sabe que cada vez mais está surgindo essa questão dos filtros, né? O quanto que os filtros podem ou não prejudicar o meio ambiente. E amanhã a gente vai ter uma palestra do Luiz, onde ele vai trazer várias informações interessantes. O Parsol EHT, ele tem um perfil ecológico muito bom. Então, a gente não precisa se preocupar com este ponto. E é muito fácil trabalhar com ele. Ele é um filtro cristalino que tem que ser solubilizado, mas a gente consegue fazer essa solubilização utilizando outros filtros UV e alguns solventes. Outros que são emolientes, usados já no desenvolvimento de protetores solares. Eu apertei aqui errado, vamos ver. Aqui a gente mostra a curva de absorção de vários filtros UVB, e a gente pode ver que o Parsol EHT é o que apresenta a maior intensidade na curva de absorção. Então, ele vai contribuir muito efetivamente no FPS, no valor do FPS. E aqui eu trago um slide para mostrar para vocês aqui qual é o desempenho dele no FPS. Então, a gente desenvolveu uma formulação base, onde ela tem, deixa eu ver aqui, eu não estou enxergando ali, ela tem 3% de Parsol 1789 e 3% de Parsol Shield. Então, aqui a gente não tem a presença do Parsol EHT, e a gente fez teste de FPS em vivo, e a gente obteve um resultado de 11,4. Quando a gente adiciona 3% de Parsol EHT nessa formulação, a gente sobe o FPS para 20,3%, e quando a gente adiciona 5% na base, ele sobe para um FPS 30. Tá bom? Então, aqui a gente pode ver que ele realmente contribui muito para o valor do FPS. Mais novidades a gente vai apresentar muito em breve, quando a gente fizer o lançamento oficial desse filtro. A gente tem uma apresentação técnica com várias informações. Aqui eu só trouxe um teaserzinho para vocês, para que vocês saibam que logo, logo a gente já vai estar com o lançamento oficial, e logo, logo a gente também vai ter amostras para disponibilizar para vocês testarem esse filtro. Passando agora para os filtros minerais, os filtros particulados. Primeiro aqui eu vou apresentar para vocês o Parsol TX, né, que é o dióxido de titânio recoberto com sílica de meticona. O Parsol TX, ele contribui muito para o FPS também. Tá? Ele tem uma excelente compatibilidade com o Parsol 1789, que é um diferencial. Existem alguns dióxidos de titânio do mercado que não são compatíveis com a avobenzona. O nosso podem usar tranquilamente. E ele também é compatível com carbômeros. Né? Tem vários dióxidos de titânio no mercado que não são compatíveis com o carbômero. O nosso Por isso, vocês não podem deixar de testar o nosso Parsol TX. A gente também tem o Parsol ZX, que é o óxido de zinco. O nosso óxido de zinco é recoberto com trietoxicaprililcilano. E o Parsol Max. O Parsol Max é uma molécula orgânica, ele é um filtro orgânico que tem um processo de produção diferenciado, e por isso ele também é particulado. Então, além de absorver a região
a radiação ultravioleta ele vai refletir um pouco também. E a gente pode ver que o Parsol Max ele é um filtro que a gente chama de amplo espectro. Por quê? Porque ele vai contribuir tanto na região do VB quanto na região do UVA. Eu comentei com vocês que quando a gente usa filtros particulados, a gente tem que garantir uma boa dispersão desse filtro, ou na fase aquosa ou na fase oleosa. O Parsol TX, o nosso Parsol TX, ele, por ter um recobrimento de sílica e de silicone, ele vai muito bem, ele deve ser disperso na fase oleosa. E agora eu vou mostrar para vocês um vídeo mostrando que a dispersão do Parsol TX ela é muito rápida e muito fácil de ser feita, e que não é necessário usar equipamento especial como o Turrax, por exemplo. Com a própria agitação do agitador normal, a gente consegue fazer essa dispersão. Pode rodar o vídeo 6, por favor? Então, a gente tem a fase oleosa, já aquecida, a gente vai adicionando o Parsol TX lentamente. E aí, por que lentamente? Porque ele tem um tamanho de partícula muito pequenininho. Se a gente adiciona de uma vez só, e também a velocidade de agitação não pode ser muito alta. Se a gente adicionar rápido com uma velocidade de agitação muito alta, esse pó vai subir e a gente vai acabar inalando. Então, a adição, é só fazer a adição dele lentamente com uma agitação bem leve. Acabou de agitar, de adicionar, aumenta a agitação. Ali a gente aumentou para umas 800 rotações por minuto. E é só deixar ali agitando por 10, 15 minutos, que ele está totalmente disperso. Passando para a regra número 3, a gente tem que combinar filtros UV de fase aquosa com filtros UV de fase oleosa. Por quê? A nossa pele ela tem sítios tanto hidrofóbicos quanto hidrofílicos. E se a gente tem uma emulsão, que a gente tem filtro tanto na fase aquosa quanto na fase oleosa, esse protetor solar ele vai ter uma compatibilidade maior com a pele. A gente vai garantir que tanto os filtros hidrofóbicos quanto os filtros hidrofílicos estejam recobertos ali com filtro, né? E isso vai trazer ali uma maior eficácia para o nosso protetor solar. Então, é muito importante combinar filtros de fase aquosa com filtros de fase oleosa. E aí, o nosso filtro de fase aquosa é o Parsol HS. O Parsol HS, ele, como eu já comentei com vocês, ele é um filtro UVB, que tem uma alta intensidade de absorção na região do VB, e ele vai trazer um aumento para o FPS muito significativo, sem afetar o sensorial. Porque o que afeta o sensorial dos protetores solares, normalmente, é a fase oleosa, né? Como esse filtro é um filtro de fase aquosa, a gente consegue aumentar o FPS sem trazer uma perda no sensorial do produto. Como vocês podem ver, o Parsol HS está na forma de pó, né? Ele está de um pó na forma ácida, e para que ele absorva na região do UVB, ele tem que ser totalmente solubilizado. E a gente já vai ver um videozinho aqui mostrando como que a gente deve fazer essa solubilização e como a gente deve trabalhar com esse filme. Antes do vídeo, o que eu queria mostrar para vocês aqui é que quando a gente faz a combinação do Parsol HS com o Parsol SLX, a gente tem um efeito booster, né? Por quê? Parsol HS, a gente está falando do filtro hidrossolúvel que vai ali ter uma compatibilidade boa com os sítios hidrofílicos da pele. E o Parsol SLX, ele é aquele filtro que eu mostrei para vocês, que a molécula do filtro está ligada numa cadeia de silicone. E o filme formado na pele pelo Parsol SLX é um filme flexível. A gente tem um vídeo que mostra muito bem isso, e que, se vocês tiverem interesse, depois a Focus pode compartilhar com vocês esse vídeo. Mas, como eu disse, esse filme que é formado com o Parsol SLX, ele é flexível. E como a nossa pele ela não é totalmente lisa, ela é cheia de rugosidades, esse filme ele vai se adaptar melhor nessa rugosidade da pele, ajudando a melhorar o FPS. Então, para provar o efeito booster dessa mistura de filtros, a gente fez uma formulação onde a gente tem 3% do Parsol SLX e 3% do Parsol 1789. E quando a gente faz o FPS, a gente vê que o FPS desse produto é 8. Se eu substituir os 3% do Parsol SLX por 3% do Parsol HS, a gente vai ficar ali com um FPS por volta de 10, praticamente o mesmo FPS. Agora, se em vez de colocar 3% de um ou 3% do outro, eu colocar 1,5% de cada, o FPS sobe para 16. Esses testes foram feitos com FPS em vivo. Tá? Então, a gente conseguiu dobrar
o FPS com a mesma quantidade de filtros. Por quê? Porque essa mistura ela traz aí esse efeito booster. Então, é uma mistura super recomendada e uma mistura que vai trazer um benefício muito importante para o sensorial final do protetor solar. E aqui, então, a gente vai ver um vídeo de como a gente deve fazer para trabalhar com o Parsol HS. Muita gente não trabalha com esse filtro porque tem um pouco de receio pela questão do pH, mas é muito tranquilo. O benefício que ele vai trazer é realmente surpreendente, então não tenham medo. Hoje a gente vai aprender aqui como trabalhar com o Parsol HS e vocês podem utilizar esse filtro com tranquilidade. Como eu comentei com vocês, o Parsol HS ele é um filtro que é um filtro em pó, é cristalino, que está na forma ácida. Tá? E para que ele absorva a radiação UV, ele tem que estar totalmente solubilizado, ele tem que estar na forma de sal. E como a gente faz para fazer essa transição? A gente aumenta o pH da solução. Tá? Então, errei, vamos voltar. Pode soltar o vídeo 7, por favor. Então, aqui a gente vai, nesse vídeo, ver como que a gente faz a solubilização. Então, eu tenho a água, adiciono o Parsol HS, ele não vai ser solubilizado, e se a gente medir o pH ali, só dele na água, a gente vai ver que está com um pH por volta de 4. Quando a gente adiciona a base, que pode ser hidróxido de sódio, trometamina, trietanolamina, a gente vê que a gente começa a fazer a solubilização dele, não é imediata, a gente vê que está começando a ficar transparente, né? E depois de um tempo agitando, a gente vai ver que a fase fica totalmente transparente. Acontece a total solubilização do Parsol HS, ou seja, a total conversão da fase da forma ácida para a forma de sal. Tá? Então, a gente pode ver aí que a gente tem aí a formação de uma solução totalmente transparente e que mostrando, então, que ocorreu aí a total solubilização do Parsol HS. E isso vai acontecer em quê? Em pH maior que 7. Tá? Eu gosto muito de trabalhar com pH por volta de 7,5 para garantir, né, que não tenha nenhum problema. E a gente pode... um ponto importante também é que o pH final do produto também tem que estar acima de 7. Tá? Então, voltando, a gente tem que fazer a preparação de uma solução com o Parsol HS. Ali a gente preparou uma fase paralela, mas tem muita gente que usa na água inicial. Você já pode começar a fazer essa solubilização na água inicial do processo, para, na fábrica, às vezes, trabalhar dessa forma é mais efetiva. Né? O que tem que ser feito de qualquer forma é garantir a total solubilização do Parsol HS. Isso vai acontecer em pH acima de 7. Eu sugiro que vocês trabalhem ali 7,3, 7,5. Aí vocês acabam o processo, no final do processo, mede de novo o pH. E se o pH estiver ainda um pouco abaixo de 7, a gente tem que subir o pH acima de 7 do produto final também. Feito isso, vocês não vão ter problema com a utilização desse filtro. A regra 4 é de combinar filtros UV que absorvam em diferentes regiões do V. Então, como eu disse lá no começo, o VB não é o único responsável pela formação do eritema, né? O VA também ajuda. Então, a gente tem sempre que fazer uma mistura de filtros, não tem jeito. A gente pode ver aqui a curva de absorção de vários filtros, e a gente vê que cada filtro tem uma curva muito específica de absorção. Alguns mais na região do VB, com maior intensidade, alguns mais na região do VA, com maior intensidade, outros fazem ali... cobrem tanto o VB quanto o VA, mas o VB, por exemplo, com uma menor intensidade. Essa curva, o Parsol Max, por exemplo, vocês podem ver que ele cobre o VB e o VA, mas o VB é uma intensidade mais baixa e o comecinho aqui ele não cobre. Então, assim, sempre a gente vai ter que usar uma mistura de filtros, né? Não tem jeito. Né? E que mistura que a gente tem que usar? A gente tem que fazer uma mistura que garanta que toda a região do UV esteja coberta, tanto o VB quanto o VA. A regra número 5 agora. Usar quantidade adequada de solubilizante. Existem alguns filtros que são cristalinos, e eles só vão absorver a radiação ultravioleta se eles estiverem muito bem solubilizados. Então, é muito importante a gente ter atenção com a solubilização dos filtros cristalinos. Do que eu apresentei para vocês aqui, o Parsol 1789 é um filtro cristalino, o Parsol EHT é outro filtro cristalino. E se eles não estiverem muito bem solubilizados, a eficácia do protetor solar não vai ser boa. Então,
Como que a gente garante essa solubilização? Alguns filtros líquidos são ótimos solubilizantes, como, por exemplo, o Parsol 340, o Parsol HMS, o Parsol EHS. Todos eles vão ajudar. Mas, dependendo da quantidade de filtro cristalino que a gente usa, às vezes a gente precisa utilizar uma quantidade a mais de solvente. E existem alguns emolientes que são ótimos solubilizantes de filtros. Aqui a gente pode ver, foi feito um teste com o Parsol 1789 também, e a gente pode ver aqui que alquilbenzoato C12C15, dicaprilil carbonato, cococaprilato são ótimos solubilizantes. Tá? E, então, como eu sei se eu preciso de solubilizante extra ou não? Você pode usar a nossa ferramenta que chama DSO, que é a ferramenta que vai informar para vocês qual é o FPS, qual é a proteção UVA e se é necessário ou não utilizar solvente extra para uma combinação específica de filtros. Então, se vocês ainda não conhecem, é só digitar lá no Google Sunscreens Optimizer DSM, fazer a inscrição e usar a ferramenta. Nessa ferramenta, essa ferramenta vai informar você se para um sistema você precisa ou não utilizar solvente extra e fazendo a configuração adequada, você pode até selecionar com qual emoliente você quer trabalhar. E como que eu sei? Né? Tudo bem, eu vou lá no DSO, eu olho, fala que eu preciso de solvente extra, mas como eu tenho certeza absoluta se está adequado ou não ao sistema que eu desenhei ali para a minha formulação? Tem um teste muito simples que a gente pode fazer no laboratório. Então, a gente prepara a fase oleosa com os filtros UV cristalinos, os filtros UV líquidos e os emolientes. A gente aquece essa mistura a 85 graus para ocorrer a solubilização dos filtros cristalinos e coloca na geladeira por 7 dias. Depois de 7 dias, a gente observa se tem ou não a formação de cristal. É uma regra simples que ajuda bastante a gente e nos guia para saber se a gente está indo para o caminho certo ou não. E aí, aqui eu trouxe 2 vídeos para vocês. A gente preparou um sistema de filtros no qual é necessário adicionar solvente extra, e a gente fez o mesmo sistema sem adicionar solvente extra. Então, a gente fez esse procedimento que eu falei, preparamos as 2 fases e colocamos na geladeira. E aí eu queria mostrar para vocês o que a gente observou depois de 7 dias. Então, vamos começar com o vídeo 8, onde eu tenho a solubilização correta dos filtros cristalinos. Pode soltar o vídeo 8. Então, eu tenho ali a fase oleosa com os filtros cristalinos, os filtros UV com solvente extra. Aquecemos a 85 graus. E a gente pode ver que está totalmente límpida. Está subindo ali a temperatura, ainda não chegou. Mas a gente pode ver que a gente tem ali a formação de uma solução totalmente transparente e límpida. Então, a gente pegou esse produto, colocou na geladeira por 7 dias, e depois dos 7 dias a gente observou, vocês podem ver que não tem presença ali de nenhum cristal. Tá? Agora, vamos ver o outro vídeo, onde eu não adicionei solvente extra. Era para adicionar, mas eu não adicionei. Eu fiz isso de propósito para mostrar para vocês o que vai acontecer. Pode soltar o vídeo 9, por favor. Então, a gente tem ali os filtros UV cristalinos e os líquidos. Não coloquei o solvente extra que era necessário. Aquecemos essa fase também a 85 graus. Vocês podem ver que a fase está totalmente transparente, né? A gente não vê a formação de nenhum cristal. Aí a gente fez o quê? A gente colocou no frasquinho e colocou também na geladeira durante 7 dias. E após esses 7 dias, vocês podem ver ali que tem a formação de cristais. Vocês podem ver os pontinhos. Por que formou esse cristal? Porque eu não utilizei a quantidade de solvente extra que era necessária. E se eu fizer um protetor com essas 2 versões, o que está com a correta solubilização vai, seguramente, proporcionar um FPS muito maior do que a outra, onde a gente vê a formação de cristais. Vamos passar para a regra 6, que é evitar combinações que reduzem a performance dos filtros UV. Uma combinação que não deve nunca ser feita é do etilhexilmetoxicinamato, que é o Parsol MCX, com a avobenzona, que é o Parsol 1789. Esses 2 filtros, eles, quando expostos à radiação UV, eles
reagem entre si, formando uma outra molécula, que não absorve na região do V. Então, a combinação de Parsol MCX e Parsol 1789 não deve ser feita nunca, tá bom? E essa reação, ela só vai acontecer com o tempo, tá? Então, se você fizer um protetor solar com essa combinação e mandar para um teste de FPS, provavelmente você vai ter aí um FPS ok. Mas, com o tempo, essa reação vai acontecendo. E aí você vai ter perda da eficácia do protetor com o tempo. Então, não usem de forma alguma essa combinação. Outra combinação que não deve ser feita é da avobenzona com derivados de alumínio, né? E aí tem muitos dióxidos de titânio no mercado que são recobertos com alumínio. Então, a gente não deve também fazer esse tipo de combinação. Por isso que a gente indica o Parsol TX. O Parsol TX ele tem um recobrimento que tem uma compatibilidade muito boa com o Parsol 1789. Os espessantes derivados de acrilatos, eles também têm incompatibilidade com filtros minerais, tá? Óxido de zinco, ele sempre vai ter incompatibilidade com acrilato. E o dióxido de titânio, em alguns casos tem, em outros não. No Parsol TX, você não vai ter esse tipo de problema. Então, você pode usar o Parsol TX com a avobenzona e você pode usar o Parsol TX com acrilatos. Indo para a dica número 7, é sempre associar um ativo multibenefício no protetor solar. Como eu falei, existem muitas marcas no mercado e para que você tenha um diferencial, é interessante você trazer algum claim diferente, né? E o que eu trago aqui para vocês como indicativo, como solução para isso, são 2 ativos, que é a niacinamida e o PFA-AID. A niacinamida, a vitamina B3, é um ativo que é utilizado no mercado há muitos anos e a gente viu, nesses últimos meses, um aumento muito significativo de produtos lançados com niacinamida. E por quê? A niacinamida é um ativo muito clássico do mercado e é um ativo também multibenefício. Utilizando a niacinamida, você pode explorar diferentes tipos de claim, o que é super interessante, com um único ativo, trazer diferentes claims para o produto. A niacinamida, ela é um ativo que vai trazer um benefício de hidratação super interessante, porque ele é um ativo que vai fortalecer a função barreira da pele. É um ativo que vai ter um efeito blemish, porque ele tem ali um benefício na formação de acne. Ele previne a formação de acne, então você vai prevenir as marcas que são causadas pela acne. É um ativo antipoluição. É um ativo que protege a pele dos danos causados pela radiação UV. E é um ativo anti-aging também, que vai melhorar a firmeza e o aparecimento de rugas. Então, vocês podem ver aqui que é um ativo um único ativo, vocês podem usar diferentes tipos de claim, enriquecer o protetor solar de vocês com todos esses claims, e certamente esse protetor vai ter uma atração maior dos consumidores. E o outro ativo é o PFA-AID, é um ativo que é obtido através de algas, e é um ativo que tem uma eficácia muito boa também contra os danos causados não só pela radiação ultravioleta, mas também contra a radiação azul. Eu não falei aqui da radiação azul, mas o azul é a primeira cor ali que vem na região do visível, que está muito próxima ali do ultravioleta. Então, já está mais do que comprovado que a radiação azul também causa danos na pele, e a maioria desses danos são relacionados à oxidação. E o PFA-AID é um ótimo ativo também que vai proteger a pele dos danos causados por esse tipo de radiação e também pela radiação UV. A regra número 8 é garantir a qualidade do processo. Muita gente já deve ter tido a experiência de desenvolver um produto na bancada e, quando vai para a fábrica, a eficácia desse produto não ser mantida. Isso se deve a quê? Ao processo. É muito, muito importante seguir os processos recomendados pelos fornecedores das matérias-primas. Eu mostrei aqui alguns processos, por exemplo, de como trabalhar com Fisol K. Então, assim, é importante seguir esses processos. Se está indicando que aquecer a fase até 85 graus, é importante seguir esses processos para garantir que
qualidade de dispersão, a qualidade de solubilização, ou até mesmo a formação da emulsão seja eficaz. Tá? E aí, quando a gente fala de garantia de processo, eu trago novamente aqui como ponto de atenção que é muito importante a gente garantir a total solubilização do dióxido de titânio e do óxido de zinco. A gente tem visto no mercado também uma tendência muito forte de protetores solares somente com filtros minerais, né? E isso é muito, muito interessante, é uma tendência que vem forte, mas aqui é um ponto de atenção a mais, né? A gente tem que garantir que todos os óxidos de zinco e do dióxido de titânio esteja muito bem disperso. E como que eu faço isso? Tem um testezinho também que dá para fazer no laboratório para ver se a dispersão dos filtros minerais estão ok. Então, como que a gente faz esse teste? A gente faz a dispersão do filtro mineral ou na fase aquosa ou na oleosa, dependendo do recobrimento. Se você está trabalhando com TX ou com ZX, deve ser na fase oleosa. Então, você faz essa dispersão, aí você coloca uma gotinha dessa dispersão numa plaquinha de vidro, adiciona outra plaquinha por cima, não pode fazer esse movimento de atrito, você só coloca outra plaquinha por cima e olha se tem a formação de pontos brancos. Se tiver, é porque não está bem disperso. Você tem que agitar por mais um tempo, tá bom? E aí, aqui... Opa, vamos voltar. Eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês, mostrando um teste de solubilização do Parsol TX na fase oleosa. Pode soltar o vídeo 10, por favor? Então, aqui a gente tem a fase oleosa ali embaixo, e a gente está adicionando o Parsol TX, como eu já falei para vocês, né? Ele tem que ser adicionado devagarinho, numa agitação bem baixa. E, após a total adição, a gente aumenta a velocidade de agitação para fazer com que esse Parsol TX fique bem disperso na fase oleosa. Então, a gente agitou um pouco, aplicou ali um pouquinho na plaquinha, põe outra plaquinha por cima e olha como que está. A gente pode ver ali a presença de pontinhos brancos, indicando que ainda não está bem disperso. Esse daí a gente agitou ali 2, 3 minutinhos só, para mostrar para vocês o que não devemos fazer, né? Ali a gente não estava com o sistema bem disperso. E aí, depois de agitar ali por mais 10, 15 minutos, a gente fez de novo o teste, e agora a gente pode ver que não tem a presença de pontinhos brancos, mostrando, então, que o Parsol TX está completamente disperso na fase oleosa. E a nossa última dica é para ter uma atenção muito, muito especial com o perfil sensorial do produto, né? Conforme eu falei, aqui no Brasil, a gente tem um clima muito quente, muito úmido, né? Então, um produto que não tiver um sensorial leve não vai ser bem aceito pelo consumidor, né? A gente sabe que quanto maior o valor do FPS de um protetor solar, maior é a concentração necessária de fase oleosa, né? E isso faz com que o produto ele fique com um sensorial mais oleoso. E o que não é bom, né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar esse sensorial, principalmente aí quando a gente está falando de FPS maiores, né? Quando a gente combina os filtros orgânicos com os inorgânicos, os químicos com os físicos, você já vai estar fazendo uma melhoria de sensorial ali, né? Como vocês viram, o Parsol TX ele traz uma contribuição muito intensa para o FPS, e ele não traz nenhum impacto para o sensorial. Tá? A gente tem dados também de análise sensorial mostrando que a adição de TX aumenta muito o FPS sem impactar em nada o sensorial. Utilizar também filtro hidrossolúvel, Parsol HS. Né? Quando a gente adiciona Parsol HS também, a gente aumenta o FPS sem trazer ali sem prejudicar o sensorial. E um ponto super importante é a utilização de modificadores de sensorial, né? O Valvance Touch 210 é um modificador de sensorial que faz parte do portfólio da DSM e, na minha opinião, é o melhor modificador do mercado. Eu já trabalhei do outro lado, eu já trabalhei 10 anos desenvolvendo protetores solares numa empresa B2C, já testei vários modificadores de sensorial e posso dizer que Valvance é o melhor do mercado.
que é o Valvance? O Valvance Touch 210 é uma partícula de sílica. E aí, quando eu falo isso, todo mundo faz assim, sílica, outra sílica, né? Infelizmente, vocês não estão aqui, eu não posso passar o Valvance para vocês testarem. Mas é muito interessante, porque quando a gente começa a apresentação do Valvance, as pessoas estão ali com uma cara não tão animadas, né? Porque falar mais uma sílica. Mas quando elas testam, é muito engraçado, que elas começam a aplicar e fazem assim. Ó. Sempre é essa sensação que a gente vê nas pessoas, né, quando elas testam o Valvance. E o que ele tem? O que tem de especial essa sílica, né? A tecnologia envolvida no Valvance Touch é que é uma sílica esférica e, por ela ser esférica, ela facilita muito o deslizar do produto. Ela traz um sensorial final liso e aveludado, porque tem muitos modificadores de sensorial que deixam o sensorial do produto mais seco, mas que trava na hora de passar. O Valvance, isso não acontece. Por quê? Porque as partículas são esféricas. E essas partículas, além de ser esféricas, elas têm uma porosidade muito alta. Então, é possível que o Valvance absorver uma quantidade de óleo maior numa velocidade maior. Aqui é um teste que a gente colocou Valvance e um produto, um bente de mercado, outra sílica de mercado, e a gente pingou nos dois a mesma quantidade de esqualano e a mesma quantidade de suor líquido. E a gente cronometrou quanto tempo é necessário para absorver. Né? Eu tenho a mesma quantidade de Valvance e de sílica. Qual é o tempo necessário para absorver esse esqualano e para absorver o suor líquido? Então, a gente vê ali que, para o Valvance, enquanto o suor líquido foi absorvido em 15 segundos, para a outra sílica, ele foi absorvido em 4 minutos. E o esqualano, enquanto o Valvance demorou 3 minutos e 7 segundos, a outra sílica de mercado demorou 9 minutos. Então, a gente pode ver que o Valvance vai absorver muito mais rápido, tanto a oleosidade da pele quanto o suor da pele. E por que isso é interessante? Porque quando a gente está aplicando o produto na pele, ele vai secar mais rápido. Isso é uma percepção muito, um valor muito positivo para o consumidor, né? Todo mundo quer passar um protetor solar que você aplica e ele já seca logo na pele. Ninguém quer ficar com aquela pele oleosa por muito tempo. E o Valvance vai fazer isso mais rápido. E, além disso, além de absorver mais rapidamente, ele também consegue absorver aí uma quantidade maior de óleo. A gente fez uma análise sensorial, comparando o Valvance Touch 210 com outros modificadores de mercado. A gente comparou com outras sílicas, com outros modificadores naturais e também com outros modificadores sintéticos que não são sílicas. E, quando a gente plota isso num gráfico, a gente vê que o Valvance Touch é o que possui o toque mais seco e que tem uma maior rapidez na absorção desse óleo. Então, quem ainda não testou, vale a pena pedir uma amostra para Focus e testar, porque eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. E aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo mostrando como deve ser feita a adição do Valvance. Pode soltar o vídeo 11. Então, depois de feita a emulsão, pode ser antes ou depois da adição de ativos e conservantes, a adição do Valvance deve ser feita também numa velocidade baixa, devagarinho, e depois a gente deve aumentar aí a velocidade para garantir a dispersão dele. A gente trabalha ali, a gente sobe a temperatura, a velocidade até uns 800, 900 rotações por minuto, e depois de 5 minutos, 10 minutos de agitação, o Valvance já vai estar completamente disperso. Então, é muito fácil trabalhar com o Valvance Touch 210. E, para finalizar, eu trago aqui para vocês uma formulação de um protetor solar FPS 50. Todos esses vídeos que vocês viram foram feitos com essa formulação. E aí a gente pode ver que essa formulação ela atende 100% todas as regras que a gente viu durante a apresentação. Então, aqui a gente tem o Parsol. Eu vou ler ali, porque é mais fácil do que eu ler ali. A gente tem ali o Parsol EHS, né, que é um filtro VB, Parsol HMS, Parsol 340, Parsol TX. Então, a gente vê aí que a gente está misturando filtros orgânicos com filtros inorgânicos, filtros químicos com filtros minerais. A gente usa um Anfisol K, que vai garantir uma total estabilização dessa fase oleosa e também vai
ajudar na resistência à água. A gente adiciona ali embaixo Parsol HS, que é o filtro hidro. Então, estamos trabalhando com filtro de fase aquosa, filtro de fase oleosa. Estamos usando o Valvance Touch como modificador de sensorial e adicionando a niacinamida também. E com essa adição da niacinamida, a gente vai conseguir aí trazer vários outros claims, além da proteção solar. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido que eu tenha trazido informações que vão aí ajudar vocês no desenvolvimento, em novos desenvolvimentos de protetores solares ou mesmo de formulações com FPS. Obrigada pela presença de todos. Obrigada. Eu acho que você está precisando de um golinho de água. Ju, muito obrigada, então, pela sua apresentação. Eu acredito que tenha sido muito boa e esclarecedora para os nossos participantes. E, claro, temos várias perguntas. Vou começar, então, com algumas delas que nós selecionamos. Caso a gente não responda a sua pergunta agora, fiquem tranquilos, porque todas as perguntas têm o e-mail de vocês e a gente pode também, posteriormente, encaminhar a resposta por e-mail. Então, a primeira pergunta, já agradeço aqui de antemão essas perguntas que foram enviadas dos nossos clientes. A Amanda Sotelo, da Granado, fez uma pergunta a respeito do Anfisol K. Ela pergunta se o Anfisol K confere resistência à água somente quando usado em associação ao álcool graxo ou independe? Bom, o álcool graxo, a utilização do álcool graxo, ela é importante não para a resistência à água, e sim para ajudar na estabilização da emulsão, para fazer com que aquela estrutura lamelar de cristais líquidos seja formada. Então, sempre que a gente usa Anfisol K, a gente indica utilizar também um ácido graxo. Tá? Em qual proporção? Vai depender um pouco do FPS. Para FPS maiores, como, por exemplo, o FPS 60, eu costumo adicionar ali 2,5% de Anfisol K e 0,8% de ácido graxo. Então, a gente vê que não é necessário utilizar uma quantidade muito grande de ácido graxo. Tá? Então, a gente indica sempre para utilizar ácido graxo associado ao Anfisol K, para garantir a formação da estrutura de cristal líquido. Esse é o ponto. Tá? Com relação à resistência à água, como a gente sempre indica a utilização dos dois, quando você fizer lá a resistência à água, eu não consigo te afirmar 100% que o ácido graxo vai ou não fazer diferença na resistência à água, porque a gente sempre faz associação do Anfisol com o ácido graxo. O que eu posso dizer é que essa associação vai, sim, contribuir com a resistência à água. Muito bem, obrigada, Ju. Temos mais uma pergunta aqui da Vanessa Pires, da Brain Pharma. Ela pergunta, quando se tem pouca quantidade de água na formulação e utilizamos o Anfisol K como emulsionante, pode ocorrer inversão de fases? Não vai acontecer inversão de fases, não. Quando a gente tem uma quantidade de fase aquosa muito pequenininha, você começa a ter um pouco mais de dificuldade de estabilizar esse produto. Isso é real. Mas não vai acontecer inversão de fases com o Anfisol K. O Anfisol K sempre vai formar ali uma emulsão de óleo em água. Muito bem. A gente tem aqui um comentário, uma pergunta também, eu acredito que um pouco mais abrangente, da Isabela. A Isabela pergunta, ela fala, boa tarde, estou amando o evento e gostaria de saber se é possível e quais ativos usar para formular um protetor transparente FPS 50 com UVA alto e preferencialmente oil free. Se tem alguma associação que você imagina que para esse desenvolvimento de protetor transparente seja ideal. A gente precisa entender ali de onde vem a transparência, né? Existem alguns sprays alcoólicos, né, que são totalmente transparentes, e existe também, que eu acredito que você esteja falando, alguns protetores que foram lançados ultimamente. O Joatan até mostrou um deles na apresentação, que é o Bioré Aqua, né, que ele é tipo um gelzinho, um gel creme, que quando a gente passa na pele, ele não fica branco, ele fica totalmente transparente. Então, se for a primeira opção,
né? É possível fazer sprays alcoólicos, né? E aí você não pode usar os filtros particulados, você tem que usar só associação ali de filtro químico, de filtro orgânico, e aí você pode associar de fase aquosa com oleosa, é possível. A gente tem algumas sugestões de formulação, se você precisar é só solicitar. Agora, para outro caminho, que é o caminho ali do gel creme, o que você tem que fazer é utilizar uma emulsão, polímeros. Tá? Uma associação de polímeros para fazer desenvolver esse produto. Por exemplo, o Anfisol K, nesse caso, ele não vai funcionar, porque ele vai deixar uma emulsão mais branca, e aí, quando você passa na pele, não é que ela é branca, não é que vai ficar aquele efeito branco de filtro que não foi bem disperso, mas ele vai, na primeira espalhada, ele vai estar branquinho, depois ele vai ficar transparente. Então, para que ele fique transparente desde o início, você tem que trabalhar ali com sistemas à base de polímeros, misturas de polímeros. Não é fácil, e aí, dependendo do FPS, é mais difícil ainda, né? Então, FPS muito altos vão ter cargas oleosas muito altas, né? E aí é mais difícil você estabilizar só com polímeros, mas sim é possível. Acho que vale lembrar, claro que a gente agora também vai ter uma palestra sobre silicones, mas vale lembrar que muitas vezes os elastômeros de silicone ajudam muito nesse tipo de textura e também na transparência, mas isso é uma conversa para um próximo capítulo que logo mais a gente vai conversar. Os silicones são ótimos para tirar aquele efeito branco que vem da emulsão. Né? Então, quando você está com algum problema de emulsão, que você passa na pele e está com aquele branco que também não vem, né, de filtro mineral mal disperso, os silicones realmente são ótimas opções para tirar esse efeito branco. Tenho mais 2 perguntas aqui, 3 na verdade. Vamos lá. Então, sendo o Valvance... Essa pergunta é da Amanda Sotelo, também da Granado. Obrigada, Amanda. Sendo o Valvance esférico, não tem influência negativa no FPS e no UVA por absorção dos filtros lipossolúveis? Essa é uma pergunta que sempre aparece quando a gente fala de Valvance, não. A gente fez testes comprovando que o Valvance ele não vai diminuir a eficácia do FPS ou do UVA-PF devido à absorção de filtros. Não. Ele tem ali a absorção do óleo, ele vai fazer a absorção do óleo, ele vai deixar o produto com sensorial mais seco e aveludado, porém, ele não vai diminuir a eficácia. Tá? A gente tem testes que comprovam isso. Maravilhoso. Temos uma pergunta agora da Ana Neri, da Megalabs. Obrigada, Ana. Depois, poderia repetir a incompatibilidade de acrilatos com dióxido de titânio? Se você puder fazer mais um recap sobre isso. Dependendo do tipo de recobrimento do dióxido de titânio, ele pode ter incompatibilidade com acrilatos. Tá? Então, o que eu posso te dizer Parsol TX ele não vai ter essa incompatibilidade. O recobrimento do Parsol TX com sílica e dimeticone fazem com que o nosso Parsol TX não tenha esse tipo de incompatibilidade, mas muitos no mercado vão ter. Você pode fazer alguns testes aí que você vai ver que você está ali com a emulsão, ou a hora que você adiciona o TX, ele quebra, ele fica com aquele aspecto de coalhado. Né? E isso acontece devido à incompatibilidade do acrilato com o TX. Só que isso vai acontecer dependendo do tipo de recobrimento que o TX. Hoje em dia, praticamente todos os dióxidos de titânio do mercado têm esse recobrimento. E dependendo do recobrimento, ele pode ali ter uma incompatibilidade com o acrilato. Tá? Mas Parsol TX não tem esse tipo de problema. Pode pedir uma amostra, pode fazer o teste, que você vai ver que você não vai ter essa incompatibilidade. Maravilha. Ju, agora a última pergunta é da DBE Cosméticos, um cliente nosso. Aqui está o @RT, então deve ser o responsável técnico. Pergunta: como fica a resistência à água de um protetor com Parsol HS por ele ser de fase aquosa? E parabéns pelo evento. Legal. É uma pergunta também que sempre aparece e é importante. Eu devia ter citado e não citei durante a minha apresentação. O Parsol HS, ele é um filtro de fase aquosa. Então, ele tem afinidade por fase aquosa. Então, ele pode, sim, prejudicar a resistência à água se ele for usado em concentrações acima de 2%. Até 2%, você não vai ter problema com resistência à água. Se você fizer ali um protetor solar com 2% de Parsol HS, com Anfisol K, provavelmente você não vai ter. Se você quiser ter uma garantia um pouco maior, você pode até utilizar ali um formador de filme e você não vai ter problema. Agora, se você começar a aumentar muito essa quantidade, sim,
você pode ter problemas. A gente tem algumas matérias-primas aí que a gente está testando, né? A gente vai ter um lançamento em breve de uma matéria-prima que a gente está avaliando se ela pode melhorar a resistência à água do Parsol HS em concentrações maiores. A gente ainda está na fase de testes, mas o que eu posso te afirmar é que até 2% você pode utilizar com tranquilidade, que você não vai ter problema de resistência à água. Bem, as perguntas acabaram. Muito obrigada mais uma vez, Ju. A apresentação foi ótima. Acho que a gente tirou as principais dúvidas dos participantes.